atropelou ciclistas em Porto Alegre passa por avaliação médica. Justiça decide na próxima quarta-feira se Ricardo Nais será transferido para o Instituto Psiquiátrico Forense. 27ª vítima da colisão frontal entre ônibus e carreta é sepultada em Santa Rosa. Veja ainda, reparos no asfalto da principal avenida de Cachoeirinha causa dor de cabeça aos motoristas. Tá horrível, gente. Como é que paradinho. Tempo seco e temperaturas altas seguem sobre o estado até o final da semana. E mais, sem estrutura, mini zoológico na Redenção, em Porto Alegre, vai ser fechado e os animais transferidos. 7 de março, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. A Justiça decide na quarta-feira se Ricardo Nais será transferido para o Instituto Psiquiátrico Forense ou para o Presídio Central em Porto Alegre. Hoje pela manhã, o homem acusado de ter atropelado pelo menos 25 ciclistas em fevereiro em Porto Alegre passou por uma avaliação médica. Ricardo Nais chegou ao Instituto Psiquiátrico Forense no início da manhã de hoje. Ele passou por uma avaliação de um perito do Estado. O pedido é da juíza Rosane Michels para ajudar na decisão sobre a possível transferência do acusado para o IPF. A análise do perito Oscar Segal durou pouco mais de 1 hora. Depois do exame, o bancário foi encaminhado de volta ao Hospital Parque Belém. Ricardo Nais deve permanecer internado aqui no Hospital Parque Belém ao menos pelos próximos 2 dias. O prazo é para que o perito do Instituto Psiquiátrico Forense envie à Justiça o laudo realizado na manhã de hoje. Até que na quarta-feira, a juíza responsável pelo caso, Rosane Michels, tome uma decisão. A Polícia Civil solicitou na última quarta-feira que o acusado fosse transferido ao Instituto Psiquiátrico por questões de segurança. No mesmo dia, a direção do Hospital Parque Belém também manifestou o apoio à transferência. Porém, um dos advogados de defesa, João Antônio Jonco, acredita que a melhor solução para o cliente é permanecer no Parque Belém. O Estado, como um todo, não oferece condições mínimas para que uma pessoa, no estado que ele se encontre, tenha a disposição, um quadro clínico que o Parque Belém oferece para ele. Ricardo Nais está internado há 6 dias na ala psiquiátrica do hospital. Na quarta-feira, a polícia deu voz de prisão ao bancário, mas ele foi mantido internado por orientação médica. Enquanto a justiça não determina o destino de Ricardo, ele segue hospitalizado sob custódia da polícia. O empresário Luiz Henrique Sanfelice chega na manhã de quarta-feira no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A Polícia Federal divulgou a informação hoje pelo Twitter. A Justiça Espanhola decidiu em fevereiro extraditar o empresário, condenado pela morte da mulher, a jornalista Beatriz Helena Rodrigues, em Novo Hamburgo. Quem precisa passar pela Avenida Flores da Cunha, em Cachoeirinha, durante os dias úteis, tem que redobrar a paciência. Uma obra de reparo no asfalto está causando congestionamentos na principal avenida da cidade. Tá horrível, gente. Como é que paradinho. No centro de Cachoeirinha, os transtornos são evidentes e geram reclamações por parte dos motoristas. Estou atrasado para o serviço, tive que ligar já para avisar que é. E é sempre assim, não adianta. A gente sai de Porto Alegre para vir trabalhar aqui, coisa que a gente fazia em 5 minutos. Agora a gente faz em 20, 25, 30. Muita tranqueira aí, tá complicado aí no trânsito. A gente tem compromisso aí, tu fica empenhado aí. A Flores da Cunha está passando por uma reestruturação do pavimento e a obra vai demorar 10 meses para ser concluída. O projeto inicial previa a reciclagem do asfalto. Como esse tipo de trabalho teria de ocupar 2 pistas, teve de ser modificado e acabou atrasando o início da obra. Para haver essa alteração do método construtivo, o banco financiador ele tem que ser consultado e tem que dar o aval dele. Tá? O aval dele aconteceu só no mês de fevereiro. O trânsito na Flores da Cunha comporta principalmente trabalhadores oriundos de Porto Alegre e Gravataí. Por ali passam ônibus que circulam pela região metropolitana. A via alternativa, a BR-290,
é evitada por muitos motoristas por cobrar pedágio. O grande volume de caminhões que cruzam na Flores da Cunha em direção a Gravataí, Taquara, Glorinha, né? Eles utilizam a Flores da Cunha para a fuga do pedágio e acaba acontecendo o congestionamento. Nesta madrugada, um homem assaltou o motel A2 no bairro Partenon, em Porto Alegre. O assaltante rendeu os funcionários. Eles foram amarrados e presos dentro de um quarto. O criminoso levou um valor em dinheiro não divulgado. Havia clientes no motel, mas eles não perceberam a ação. O estabelecimento não quis se manifestar. Bombeiros tiveram que invadir um bar no centro de Porto Alegre para evitar um incêndio. Os bombeiros arrebentaram a grade de uma janela e entraram no bar, localizado na esquina da Avenida Farrapos com a Santo Antônio, no centro da capital. No local, que estava fechado, foram esquecidas 2 panelas no fogo. O cheiro forte e a fumaça chamaram a atenção dos moradores do prédio. Ninguém se feriu. 28 milhões de segurados do INSS terão que renovar senhas e comprovar que estão vivos para continuar recebendo os benefícios. As instituições financeiras serão responsáveis pelo recadastramento e repasse das informações para o Banco de Dados da Previdência anualmente. Nos casos em que o beneficiário não puder ir até o banco, o INSS enviará um servidor à casa do segurado. A seguir, mini zoológico em Porto Alegre vai ser fechado e os animais transferidos. Laudo do IBAMA atesta a falta de estrutura. Está com inscrições abertas para oficinas de artes cênicas gratuitas. É preciso comparecer na coordenação de artes cênicas nos dias 10 e 11 de março. Os cursos acontecem nos meses de março e abril. E estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens do CIEE-RS. Podem participar estagiários e estudantes inscritos no programa de estágios do CIEE. As novas turmas começam no dia 16.